Olá, pessoal. Eu sou Caroline, assistente social, e estou responsável pelo núcleo de atendimento ao egresso do IASES. E hoje estamos aqui no Papo Aleatório Só Que Não, e nós temos o prazer de receber um egresso do sistema socioeducativo. Vamos recebê-lo? Olá pessoal, meu nome é Cauã, tenho 22 anos de idade, vim contar uma experiência que eu tive pelo IASES que eu passei por 2 anos. Cauã, cada trajetória da vida, ela guarda profundas transformações. Gostaria, se você pudesse, revisitar a sua história. Quem era o Cauã antes da medida socioeducativa e quem foi o Cauã durante o processo de responsabilização e reinserção social que a medida socioeducativa se propõe a construir? Antes de eu ir pro IASES, eu tinha uma história, né, um sonho de ser jogador, de estar ajudando minha família, uma carreira profissional. Com 11 anos de idade eu consegui ir no Atlético Mineiro, eu estava jogando bola em Guaçuí, no campinho de society, veio um empresário, ele me olhou, me levou para o Atlético Mineiro e eu fiquei por volta de 6 meses, se eu não me lembro, 6 meses a 8 meses assim. E de lá eu voltei para minha cidade, não deu muito certo. E quando eu voltei para minha cidade, eu sempre tive uma dificuldade de questão financeira, de não ter muita ajuda. Meu familiar sempre foi humilde, não conseguia me ajudar nessa minha trajetória de jogar bola. E ali depois eu tive o privilégio de ir pro Flamengo também, né? E quando eu fui pro Flamengo, fiquei por volta de quase 3 semanas. E durante esse período aí, a gente não passou, eu e mais um colega que foi comigo, voltamos para minha cidade. Quando voltamos para nossa cidade, passou 8 meses, os meninos que nós treinamos do Flamengo morreram tudo queimado também. Logo após eu fui desanimando um pouco do futebol, já com uns 14 anos de idade, já fui desanimando um pouco do futebol. E depois eu tive a oportunidade de, com 16 anos, ir pro Internacional, pro Ceará e pro Cianorte também. Só que ali também começou a pandemia e eu já estava meio desanimado, voltei para minha cidade, comecei a mexer com coisa errada, comecei a andar com as pessoas que não era para andar, acabou que eu me envolvi no tráfico. Aí do mês 6 de 2020 foi aonde que eu fui preso, fui pro IASES e por volta do IASES eu fiquei 2 anos, passei por diversas experiências lá dentro. O IASES foi um instituto que me ajudou muito, porque quando eu cheguei lá eu achei que não tinha mais jeito para minha vida, que não tinha mais solução, que acabou ali minha história, minha carreira. Inclusive até algumas pessoas já falavam para mim também que acabou. E ali eu fui conversando com as equipes técnicas, com os agentes, também gostavam muito de mim, o Matheus Alessandro, eles sempre me davam uns conselhos bons, a Justina também sempre me dava uns conselhos bons e falava que tinha esperança para minha vida. Inclusive que quando estava tendo um campeonato lá dentro, o Edmar da Gold Acessor, que ele tem uma empresa de jogador, ele até tentou me tirar para mim fazer um jogo e voltar no período que eu estava ali cumprindo. Eu acho que foi até pedido pro juiz, mas o juiz não liberou. Aquilo dali também foi, né? Aquilo dali também foi um ponto positivo para mim voltar a sonhar. E conversando muito com as equipes técnicas ali, fazendo curso, o projeto ali dentro, né? Eu consegui voltar a sonhar. Então, o Instituto do IASE foi muito importante para minha vida. E por onde eu passo, eu sempre falo isso, falo com alegria. Ali dentro você consegue acordar para a vida, você consegue refletir. Por trabalho ali da equipe técnica, de todo mundo ali, eu consegui voltar a sonhar. E quando eu saí do Instituto, né, eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro jogar. Joguei o Sub-20 do Carioca, depois joguei profissional. E quem me levou, inclusive, foi um agente do IASES. Ele que me levou, o Edmar da Gold Acessor. Ele foi uma porta para mim, até hoje ele é uma porta.
Cauã, o seu relato é um combustível para nós, socioeducadores e demais atores das políticas públicas que estão implicados e empenhados no processo de reinserção social. Que bacana te ouvir e saber que foi uma experiência, embora a gente saiba que o acautelamento, ele causa inúmeras situações, mas ao mesmo tempo ela te trouxe algo positivo. A gente sabe que não é fácil, a gente que trabalha com a socioeducação e que tem muitos adolescentes e jovens que buscam sair, né, interromper o ciclo infracional. Você enfrentou alguns desafios? Teve alguns empecilhos para que você pudesse ter um pós-medida exitoso? Teve sim, inclusive quando eu saí, quando teve a oportunidade de eu ir para o Rio, eu estava sem condição da passagem, então ali, né, ali dá vontade de parar, dá vontade de desistir, mas aí, igual eu falei aqui, né, o Edmar me ajudou, mas umas outras pessoas lá dentro também me ajudou, é uma ajuda que não era para mim parar, até que essa ajuda me fez eu chegar no Campeonato Carioca, fez eu chegar na Copinha, inclusive vai fazer eu chegar até em Portugal agora. Então, conta para nós quais são os seus projetos de vida, né, atuais e para o futuro. O meu projeto, graças a Deus, depois que eu saí da medida socioeducativa, né, do IAS, depois que eu saí do IAS, Deus me deu uma família também, me deu uma esposa, né, me deu uma filha, que é linda, maravilhosa também, e tá me ajudando a construir, né, esse futuro que logo após que eu saí do Rio Branco, eu treinei aqui em Vila Velha também, e agora estou com a oportunidade de ir para Portugal, e meu futuro, né, é conseguir virar um jogador para poder ajudar minha família, e tenho um sonho também de poder voltar, né, depois que eu virar jogador, nos institutos para poder ajudar, né, e voltar onde que Deus me tirou também, que é do tráfico, e poder ajudar muitas pessoas. Esse é meu sonho. Para a gente caminhar aqui para o final, e é muito bom ouvir o seu relato, saber da sua história de superação, deixe uma mensagem para os nossos adolescentes que estão enfrentando situações parecidas com a sua, né, para os familiares, para os nossos socioeducadores, né, para todos aqueles empresários, todos aqueles que estão nos assistindo. O quão importante é dar uma oportunidade, acreditar, investir e não desanimar de apostar na ressignificação de vocês. A mensagem que eu deixo é que, independente da circunstância, independente da onde que ele se encontra agora, na dificuldade, é não desanimar, é não parar, não é porque só a porta está fechada que tem que abaixar a cabeça, porque assim como eu passei também por lá, assim como eu passei pelaquela dificuldade, assim também como foi difícil na minha vida, teve pessoa para me ajudar e também teve Deus também, né? Que a Bíblia vai falar que Salmo 121, eleva os nossos olhos para o monte, da onde vem o nosso socorro. Muitas das vezes para onde a gente deve olhar, né? Para Cristo, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Então, né? Tem Deus lá em cima que é em primeiro lugar, mas aqui embaixo também tem pessoas boas que querem ajudar. Então a mensagem que eu deixo para o jovem é, né, olhar para Cristo, e também tem pessoas lá dentro que possam ajudar ele, precisar de ajuda, sempre pede, porque a gente necessita, a gente é humano, a gente erra mesmo, mas a gente não pode abaixar a cabeça, e a mensagem que eu deixo é volta a sonhar, porque ainda Deus realiza milagre. Eu agradeço a sua participação.
Obrigado por compartilhar o seu relato, a sua história. Eu desejo sucesso na sua carreira profissional, na sua família, que Deus te abençoe muito e que você continue inspirando tantos outros adolescentes e tantos outros profissionais na socioeducação. E você que gostou do nosso conteúdo, continue nos assistindo, curta, compartilhe, comente, @socioeducação capixaba. E até o próximo episódio, pessoal. Bye, bye!